Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Essa aula é um conteúdo do sexto ano, que inclusive eu preciso salientar uma situação que aconteceu, deu um probleminha na chegada das minhas aulas do sexto ano e por isso que não chegou na segunda-feira, vai chegar na quarta-feira. Chegou no dia 10, chegará no dia 12. Tá bom? Esclarecido? Dito isto, pronto. Não chegou no dia 10, chegará na quarta-feira, dia 12. Prosseguindo o nosso conteúdo sobre o estudo das civilizações, nós, já estudamos a Mesopotâmia e estamos finalizando o estudo da civilização egípcia. Esse estudo da civilização egípcia, ele é de suma importância, ele tem uma representação enorme, porque ali nós vamos conhecer um Estado organizado, um governo organizado, teocrático. O que é teocrático? Isso, governo para Deus, onde Deus, ou no caso dos egípcios, os deuses, atuam de forma significativa, tem ali uma situação de intensidade, de reger, de guiar, de dirigir a vida da população egípcia, e ainda por cima o faraó, que exerce múltiplas funções. Então essa civilização tem essa organização, tem a questão do politeísmo que a gente vai ver daqui a pouco, e tem uma estrutura econômica baseada no rio Nilo. Por que é baseada no rio Nilo? Porque o rio Nilo vai oferecer as condições ideais para que a civilização egípcia possa se desenvolver. Não é verdade? Bom, dito isto, vamos prosseguindo. Eu convido vocês para abrir o nosso livro na página 104. Na página 104, vamos conhecer quais são as características da civilização egípcia, e de que maneira vai ocorrer a estrutura e o desenvolvimento dessa estrutura religiosa. De antemão, fica às vezes você espantada, eu digo logo, as questões religiosas, quase que todas as primeiras civilizações, todas elas, eu vou dizer assim mesmo, colocar, todas eram com uma característica politeísta, ou seja, crença em vários deuses. Até mesmo a civilização que nós iremos estudar a seguir, ela também tinha essa característica, que são os hebreus. Os hebreus inicialmente foram politeístas e depois monoteístas. Não vou aprofundar. Vou pontuei sobre esse aspecto e nas próximas aulas, quem sabe até hoje a gente vai fazer uma introdução sobre os hebreus e eu toque nesses aspectos aqui. Mas, de forma geral, as primeiras civilizações, as primeiras noções de povos organizados, essas nações, essas civilizações tinham uma característica em comum. Eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Tá bom? Prosseguindo o nosso conteúdo, nós temos
A religião egípcia. A religião no Egito tinha grande importância. 104, isso, muito bem, viu? Vai longe, parabéns, continue assim. Página 104. A religião egípcia. A religião no Egito tinha grande importância, não só para os faraós, mas, para todos os habitantes. O culto aos deuses, não é verdade? Era uma forma de garantir a soberania do faraó, considerado, não é, uma divindade. Além disso, sua imagem divina era consolidada pelos sacerdotes, que tinham obrigação de cobrar, inclusive, as oferendas pagas pelos egípcios aos deuses. Ao longo da história dessa civilização, a religião assumiu algumas formas estruturais, não é? Estruturais, de acordo com as questões políticas e culturais. A seguir, vejamos algumas características da religião egípcia. Lá vai. O politeísmo, que significa politeísmo, a crença em vários deuses, que era associada aos fenômenos da natureza, sobre os quais o homem não tinha explicação. Para os egípcios, o sol, a chuva, os raios, os trovões, por exemplo, eram manifestações da vontade dos deuses. As divindades tanto enviavam fartura como punições. Assim como as boas colheitas eram obras divinas, as cheias e queimadas também eram. Cada cidade possuía seu deus principal, que era cultuado de forma central. Antroposofismo consistia na crença em seres que tinham um corpo metade humano e a outra metade animal. Essas criaturas eram cultuadas e associadas ao faraó, mas cada uma com importância específica, como proteção às lavouras, julgamento das pessoas que seriam mumificadas, entre outras. Ainda na página 104, nós temos essa imagem aqui, ó. Isso, muito bem. Na página 104, o culto ao deus, aqui, ó, a cabeça de chacal, Anubis, era conhecido o deus egípcio dos mortos e moribundos, que guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Tá bom? Então Anubis tinha esta característica de ser um deus responsável por guiar os moribundos, não é? Aqueles que estavam próximos de morrer, e os mortos conduzia essas almas ao submundo. O culto a Atom, uma outra característica da religião egípcia. O que é que temos aqui? Em 1353 a 1336 a.C., evidentemente, os egípcios entraram em contato pela primeira vez com o culto monoteísta, direcionado ao deus Atom, disco solar. Essa prática religiosa foi criada, instituída pelo faraó Amenófis IV, com o objetivo de barrar o fortalecimento dos sacerdotes, que devido ao contato direto com os deuses e a sociedade, gozava de grande força política. Não é? Esse faraó passou a se chamar Akenaton, aquele que é útil a Atom, e fundou a cidade de Aquetaton,
que se tornou a capital do Egito. Quando chegou ao poder o faraó Tutancâmon, filho de Amenófis IV, fez um acordo com os sacerdotes e restaurou o culto aos deuses dos templos, pondo fim à adoração de Atom. Amenófis IV, não é? Aqui nós temos mais uma figurinha que aparece, ó. Amenófis IV, aí tem assim na legenda: à esquerda foi o faraó responsável pela instituição, aqui ó, instituição do monoteísmo religioso no Egito. Então, Amenófis IV, que você pode ser que tenha ouvido falar sobre ele, é um faraó que teve uma importância muito grande, porque ele instalou o monoteísmo dentro do Egito. E os arqueólogos fazem pesquisas e começam a dar importância a ele pelo fato dele ser aquele faraó que vai dar início ao monoteísmo. Prosseguindo então, página 105. Os egípcios acreditavam na vida após morte. Essa crença levou ao desenvolvimento de técnicas de mumificação inicialmente usadas apenas pelos faraós, pela sua corte, pela nobreza. Técnicas de mumificação que eram utilizadas somente pelos faraós. Com o passar do tempo, a população em geral vai poder fazer do mesmo uso do processo de mumificação. A partir do novo império, passaram a ser realizadas também por outras classes sociais. Os faraós acreditavam que, mumificando seu corpo e guardando seus objetos pessoais, garantiriam sua chegada no outro lado da vida, além de confiarem que isso dependeria do julgamento do tribunal de Osíris. Aí você fica aí analisando, pensando o que significa esse tribunal de Osíris. O tribunal de Osíris tem um link que explica aqui que é uma espécie de estrutura em que os mortos eram julgados e decidia se chegariam a uma outra vida. Olha aí, havendo um tribunal para julgar se aquela pessoa que havia falecido mereceria ou não ir para o outro lado da vida. Teriam na prática de provar aos deuses que eles poderiam receber esse direito. E para receber esse direito, eles teriam que ter um bom comportamento, viu? Isso, ter um bom comportamento. E hoje a gente sabe, né? Quem tem um bom comportamento só tem a lucrar com isso, só vai trazer coisa boa. Concorda comigo? Acredito que sim. Depois do tribunal de Osíris tem, segundo a crença, o coração da pessoa que morreu era posto na balança. Olha aí, vê que coisa. O coração da pessoa que morreu era colocado na balança. E deveria pesar menos do que uma pena, para que ela pudesse entrar no mundo pós-morte. Isso, 105 ainda, viu? Muito bem, preste atenção aí no serviço. Caso contrário, o coração seria devorado por um monstro em formato de 3 animais, um leão, um crocodilo e um hipopótamo. O processo de mumificação seguia um ritual em que os órgãos vitais, como coração, fígado e pulmão, eram postos numa jarra de cerâmica. Em seguida, o corpo recebia o embalsamento com canela e outros produtos e especiarias. Depois enrolavam-se tecidos e neles se escrevia a vida do faraó, que era registrada por quem? Isso, registrada pelos escribas. Escribas, tá bom?
Eu vou fazer aqui uma recomendaçãozinha de um filmezinho chamado Príncipe do Egito. Tem até em desenho esse filme. É interessante você assisti-lo. Depois que você assisti-lo, na próxima aula eu poderei fazer uns comentários em cima dele. E aqueles alunos que estão aqui comentarem em cima dele. Aí você manda seu comentário pelo aplicativo. O que é que você achou? Achou bom? Achou ruim? Achou interessante? Achou o filme cansativo? Tá bom? Assim. Prosseguindo, a formação cultural egípcia. A arte egípcia estava 106. Desculpe, isso, 106. A arte egípcia estava diretamente relacionada à política e ao controle exercido pelo faraó. Por isso, muito do que se produzia culturalmente no Egito tinha relação com a religião e a economia. A arte também servia para reafirmar a força e o poder dos faraós. A arte egípcia teve seu início ainda no período do Antigo Império, por volta do ano de 3000 a.C., com o objetivo de garantir a massificação da figura do faraó, usando formas artísticas, iconografias, que tem um link aqui, não é? São representações visuais de símbolos sem características determinadas. Prosseguindo, inicialmente registravam-se imagens e textos nas paredes de templos religiosos, bem como suas em estátuas e pirâmides. Foram criadas estátuas e bustos de faraós em baixo relevo, representados sempre de frente. Os artesãos que faziam essas obras usavam pedras como basalto e madeira. No Egito Antigo, a arquitetura foi marcante, e assim como a pintura, tinha como finalidade consolidar a soberania do faraó. As obras mais emblemáticas foram as já mencionadas: Pirâmide de Gizé, construídas no Antigo Império e financiadas pelo próprio faraó. A edificação dessas obras gigantescas foi realizada com uma grande mão de obra composta por escravos e camponeses. Os escultores e artesãos também participaram, acima de tudo, para garantir que as obras tivessem concepções religiosas. Destacam-se, ademais, os templos de Karnak e Luxor, nos quais ocorriam cultos aos deuses egípcios. Vou deixar para vocês fazerem aí a questão de número 2, questão 2, também conhecido como segundo quesito, na página 107. Não é? 107. Questão número 2. Tá bom? E para casa também, a página 109 para casa. Bom? 109 e 107, a questão número 2. Vamos fazer a questão número 1, que está na página 106. 107, somente a questão número 2. Para vocês fazerem, eu vou fazer aqui agora. Primeiro, comente sobre a arte e arquitetura egípcia. Resposta:
A arte egípcia estava direcionada à política e ao controle exercido pelo faraó. O professor foi rápido, fale novamente, eu vou falar, vou repetir. A resposta do primeiro quesito, página 106. A arte egípcia estava diretamente relacionada à política e ao controle exercido pelo faraó. Ponto. Por isso, muito do que se produzia culturalmente no Egito tinha relação com a religião, e a economia. Ponto. A religião e a economia. Ponto. A arte egípcia teve seu início ainda no período do Antigo Império, por volta do ano 3000 a.C., e tinha o objetivo de garantir a massificação da figura do faraó usando formas artísticas e iconográficas. Ponto. A arquitetura egípcia foi também marcante, assim como a arte egípcia, tinha como finalidade consolidar a soberania do faraó. As obras mais emblemáticas foram as pirâmides de Gizé. Construídas no Antigo Império e financiadas pelos próprios faraós. Bem, meus queridos, com isso nós concluímos o nosso conteúdo sobre o Egito. Na próxima aula nós iremos adentrar ao capítulo de número 6, que fala sobre os hebreus e sua crença monoteísta, não é? Crença monoteísta significa crença no único Deus. Nós vamos ter oportunidade de perceber, de entender que a contribuição dessa civilização hebraica, dos hebreus, está bem perto de nós, se a gente parar para analisar o que diz o livro sagrado da Bíblia. Lá no Antigo Testamento está relatado as contribuições, as histórias ditas, vivenciadas pelos hebreus. Tá bom? Na próxima aula irei me aprofundar, destacar um pouco mais, tá bom? Preste atenção aqui no serviço, preste atenção na aula, que você vai entender perfeitamente. Dê uma olhada, se você quiser, no primeiro livro da Bíblia, na Gênesis, que você vai perceber que nós iremos citar aqui nas primeiras páginas desse capítulo 6, tá bom? Forte abraço a todos, se cuidem, tchau para vocês.